Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos com o programa Espírita Amor e Caridade. E hoje, com muita alegria para todos nós, dando início à terceira temporada de estudo da mensagem cristã, de Jesus, que nos legou o seu evangelho de amor e de libertação. E então, nessa terceira temporada, nós iremos estudar as parábolas que Jesus nos legou para o nosso aprendizado, para as lições que devemos de aplicar em nossa vida diária. E para os comentários e o estudo, nós temos aqui a nossa querida professora Maria Antônia, igualmente professora, nossa querida Marilza, que vai nos ajudar a interpretação e buscando a essência do ensinamento. Nós sabemos que as parábolas de Jesus, elas foram envolvidas com o simbolismo e com as comparações da época, daquilo que as pessoas vivenciavam, os costumes, enfim. E, naturalmente, elas têm este véu que encobre, muitas vezes, a verdade que está lá na essência. E com o auxílio dos conhecimentos da filosofia espírita, que é reencarnacionista, e a certeza da continuidade da vida, aplicando esses conceitos divinos, que são leis, nós iremos realmente extrair daí das parábolas a profundidade daquilo que Jesus quis nos dizer, quis nos ensinar. E então, eu convido a todos, nessa terceira temporada, a nos acompanhar. Esse estudo que, com certeza, irá nos enriquecer muito em conhecimento e aprendizado. E para nós darmos início, a esse estudo, como já é de costume, nós iremos ler uma mensagem desta obra, Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. E a mensagem hoje é a de número 129. Minutos de Sabedoria. Momento de reflexão, Antônia? Não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se. Não se julgue indispensável. Quando lhe vier a tentação de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável. Só Deus é indispensável. Não se envaideça. Deus, que é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça. Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Então, meus irmãos, feita a leitura inicial, nós convidamos a todos a nos acompanhar na prece. Nesse momento, elevando nossos pensamentos a Jesus, o meigo Rabi da Galileia, o representante maior do amor divino neste planeta. E assim, eu convido a todos a fechar os olhos e, nesse instante, elevar o pensamento e sintonizar com esse sol espiritual chamado Jesus, a luz do mundo, a luz espiritual deste planeta,
porque ele mesmo deixou bem claro no seu evangelho: eu sou a luz do mundo, e aquele que me seguir jamais se encontrará em trevas, mas terá a luz da vida. Assim, meus irmãos, convido a todos a entrar nessa sintonia com o Mestre Divino, médico de todos nós, e assim, com a inspiração dele, possamos aqui, através do estudo que iniciaremos hoje, de suas parábolas, possamos apreender e extrair o ensinamento para o espírito imortal que somos todos. Assim, com as bênçãos dele, com as bênçãos dessa espiritualidade amiga, e acima de tudo e de todos, de Deus nosso Pai Criador, vamos dar por iniciado o nosso programa espírita Amor e Caridade de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos e irmãs, depois da prece, naturalmente com essa assistência amiga e espiritual, nós vamos dar início à nossa terceira temporada estudando as parábolas de Jesus. A obra que iremos basear o nosso estudo, já vou apresentá-la, porque quem quiser adquiri-la, nas casas espíritas, com certeza, essa obra, que é uma obra profunda, né? Em que esse espírito Caíba Chútil, quando encarnado, a escreveu. É importante ressaltar. Ele estava encarnado quando deixou esta obra. E ele trouxe outras, né? Fundamentos da reforma íntima, aí já desencarnado, porque a vida continua. É importante. O escritor continua. Bom, então, essa obra, Parábolas e Ensino de Jesus, autor Caíba Chútil, a editora é O Clarim. E se encontra, às vezes, em boas livrarias também, esta obra. Não é? Muito bem. As parábolas. Ele já abre o título e a sua interpretação. Aí é que está, né? O nó, a interpretação. Então, ele passa para nós alguns esclarecimentos para que possamos aprender a estudar as parábolas de Jesus. Porque realmente, às vezes a gente lê e não entende a parábola. Porque nós pegamos ao pé da letra. Então, ele já começa aqui nos dando um esclarecimento. Ele diz assim, ó: na acepção geral do termo, parábola é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. As parábolas dos evangelhos são alegorias que contêm preceitos de moral. Então ele já disse, são alegorias. Quer dizer, mediante o que? Comparações que Jesus fazia, utilizava para o entendimento dos ouvintes. E ele continua mais à frente. Aos que o ouviam, quem? Jesus, à época, ansiosamente, procurando compreender seus discursos, o de Jesus, a parábola tornava-se-lhes excelente meio elucidativo dos temas e das dissertações do grande pregador Jesus. Mas os que não buscavam na parábola a figura que compara, a alegoria que representa a ideia espiritual, se prendiam somente à forma, desprezando o fundo, para estes a doutrina nem sequer aparecia, mas conservava-se oculta, como a noz dentro da casca. Então, ele já vem nos explicando, né? Daí, ele cita Jesus, a resposta de Jesus aos discípulos, que lhe inquiriram a razão dele falar por parábolas. Aliás, os discípulos, né, questionaram Jesus por que ele falava por parábolas. E assim Jesus respondeu:
porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não lhes é isso dado, pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e se terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Nós estudamos isso, né? Já. Mas vamos lá, o que interessa aqui são as parábolas. Por isso, continua Jesus dizendo, por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo, nós vamos explicar isso aqui. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. E neles se está cumprindo a profecia de Isaías, lá no Velho Testamento, que diz, certamente ouvireis e de nenhum modo entendereis. Porque o coração deste povo se faz pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os olhos, para não suceder que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam no coração e se convertam, e eu os cure. Então, pelo trecho que nós observamos, o Carri Bachuto nos esclarece claramente o quê? Que os fariseus e a maioria dos judeus, a quem ele se dirigia, porque Jesus era também da origem judia, ele era um judeu, ouvindo a exposição da parábola, só viam a figura alegórica que lhes era mostrada, assim como quem não quebra a noz, só lhe vê o quê? A casca. Esse exemplo é maravilhoso. Ao passo que, com os seus discípulos, não acontecia a mesma coisa. Eles viam e ouviam o ensino, e o seu sentido espiritual, que permanece para sempre. Não se prendiam à figura ou à palavra sonora, que se extingue e desvanece. De modo que os fariseus ouviam, mas não ouviam. Viam, mas não viam. Porque uma coisa é ver e ouvir com os olhos e ouvidos do corpo. E outra coisa é ver e ouvir com os olhos e ouvidos do espírito. Bom, essa introdução aqui, hoje, iniciando, para a gente ter que observar e ver, ter um olhar sobre as parábolas, mas o olhar como espírito imortais que somos. Aí sim, nós vamos quebrar a casca. E vamos encontrar nós. E vamos encontrar nós. E para darmos início, a primeira das parábolas, né, que se encontram nos evangelhos, que é importante ressaltar, que nós vamos citar onde se encontra, ou encontram as parábolas, aqui nos evangelhos. A primeira é considerada a parábola das parábolas, podemos assim, que é a do semeador. O número de parábolas há uma divergência. Uns consideram algumas passagens no Evangelho como parábolas. Por isso, uns historiadores, né, os escritores, consideram 33, outros 36. Há uma divergência. Outros até o número maior. Nós não vamos entrar aqui nessa polêmica. Nós vamos estudar as que se encontram aqui, que já é o suficiente, né, para nós entendermos. Então, parábola do semeador. Ela se encontra, para aqueles que quiserem ir lá pesquisar, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo de 1 a 9. E no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de 4 a 15. Eu vou ler a parábola e aí nós passamos aí a palavra às nossas comentaristas, estudiosas. Bom, vamos lá. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele, com Jesus, gente de todas as cidades, então disse Jesus essa parábola. Saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava,
Uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou, porque não havia umidade. A outra caiu no meio dos espinhos e com ela cresceram os espinhos e sufocaram-na. E a outra caiu na boa terra e, tendo crescido, deu fruto, a 100 por um. Dizendo isto, clamou. Jesus clamou. Dizendo isso, Jesus clamou. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava esta parábola. Observamos já a dificuldade, né? E ele explicou. Aliás, se eu não me engano, se eu estiver errado ou equivocado, vocês me corrijam. Me parece que é a única parábola que Jesus explica no Evangelho. É a única que ele interpreta, né? Dá a interpretação. Bom, então seus discípulos perguntaram: o sentido da parábola é este. Olha só, Jesus explicou. Ele passou o ensinamento e explicou. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. Então vem o espírito ruim, né? O espírito mau, que se dá o nome de diabo, mas é um espírito ignorante ainda, né? Voltado ao mal. E tira do caminho, são os que têm ouvido. Então, pois é, esses que têm ouvido e tira do caminho a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra, a semente que caiu sobre a pedra, são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da provação voltam atrás. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida, e o seu fruto não amadurece. E o que caiu na boa terra? Estes são os que, tendo ouvido a palavra, com o coração, estes que ouviu a palavra com o coração, reto e bom, com o coração reto e bom, a retém e dão frutos com perseverança. Essa é a parábola, já citei os evangelistas. É riquíssimo, né? É riquíssimo em ensinamento. Olha, o nosso amigo aqui está dizendo que nós temos 3 minutos para acabar o primeiro bloco. Então, nós vemos aqui que a palavra de Deus, ele colocou, não é, em várias condições. Quer dizer, caiu no espinho, sob o pedregulho, à beira da estrada, enfim. Em várias condições. Porque a palavra, ela é distribuída a todos. Agora, temos que saber que terra, o que significa essa terra? Que é o coração. Vamos dar uma palhetinha ainda que dá tempo. Vamos lá. Vai lá, Marilza. Realmente, a parábola do semeador, conforme você já falou, Juarez, é riquíssima de ensinamentos e que nós vamos aqui tentar decodificar, porque nós sabemos que Jesus, um mestre por excelência, ele aproveitava todos os momentos, todos os ambientes para realizar a proposta que ele veio trazer ao mundo. Ele veio trazer um conhecimento para uma humanidade que não estava mais na infância. Nós sabemos que muitos de nós ainda permanecemos na infância do conhecimento espiritual. Outros já avançaram um tanto mais, né, Antônia? E interessante que Jesus falava no oculto para os seus apóstolos. Então, essa resposta que ele não dá para a multidão, porque a multidão ainda não tem o conhecimento necessário, como hoje ainda.
né? Mas aqueles que já estão predispostos, quer dizer, o coração é o símbolo do amor, o símbolo daquele que já encontrou um sentido para a sua vida. Aquele que já encontrou o sentido para a vida, ele já está mais apto a receber essas propostas. E Jesus aproveitava o que ele tinha ali no momento. É lógico que a época de Jesus, a agricultura não é como é hoje, toda mecanizada, toda estruturada. As pessoas que trabalhavam no campo, elas pegavam as sementes e saíam jogando naquele campo todo revirado, não tinha... o que sobrava da colheita depois era tudo arrancado ou pisado, né? Por isso que Jesus fala das sementes. E nós vamos adiantando sobre isso. O semeador só semeia quem tem um propósito, quem sabe. O professor só dá uma boa aula se ele domina o conteúdo. O médico, ele só reverte um prognóstico de uma doença incurável se ele detém o conhecimento que vai levar o paciente a reverter. Então, Jesus era isso aí tudo. Ele sabia, como sabe até hoje, porque Jesus não morreu na cruz, né? Ele é um espírito crístico e ele sabia qual era a sua proposta aqui. Por isso que ele vai ensinar essa parábola da semeadura. E nós vamos assim encerrar o nosso primeiro bloco e vamos para o intervalo e retornaremos para que a Antônia, né, Antônia agora também participe, dizendo os significados, né, esse simbolismo da beira da estrada. É importante a gente esclarecer isso, né, Antônia? Porque é o que nós já falamos, né, de início, que há todo um folclore envolvendo esse ensinamento de Jesus através de parábolas. Então, agora nós vamos para o intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso segundo bloco do programa de hoje. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias, de domingo a domingo. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe e ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Setor em anexo para atacadistas com produtos alimentícios e cestas básicas, utilidades, laticínios, variedades em bebidas, gelo e carvão. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Retornando ao nosso programa Espírita Amor e Caridade, estudando hoje a parábola do semeador. Então, eu vou dirigir aqui a nossa querida Antônia para a gente destrinchar, né, essa explicação de Jesus, que ele próprio explica aí essa parábola. Primeiro é interessante aqui uma observação, Antônia, que o próprio semeador, que significa o tarefeiro, saiu a semear. Ele não mandou outros. E a semeadura foi difundida em todos os campos. Mas agora, Antônia, você pode rebuscar e nos explicar o significado da semente que caiu ao pé do caminho.
Isso. Nós Tá? A palavra está contigo. Tá certo. Nós vamos chegar até esse pedaço. Mas primeiro lembrando que semear vem do latim. E o significado dessa palavra é espalhar sementes para germinar. Aliás, ninguém espalha sementes para germinar, se o solo não estiver preparado. Então, quando Jesus veio trazer as sementes, que é o ensinamento do bem, o ensinamento do Evangelho para a humanidade tão diversificada da Terra, cada um no seu estágio, não é, Marilza? Isso. Ele já veio no momento em que a humanidade estava pronta para receber essas sementes. Essas sementes são os seus ensinamentos, os ensinamentos do Evangelho, certo? E o chão, a terra, o solo a que Jesus se refere, não é chão de chão, é o solo do coração, é a alma da gente, é o nosso interior. Ele veio distribuir as sementes, os ensinamentos, ao coração das criaturas, significando que o coração é um símbolo também, né? Porque nós entendemos com a mente, mas o símbolo dos sentimentos é o coração, é figurado também. Então ele vem trazendo esses ensinamentos, e esta parábola, os grandes estudiosos, até Carl Bachotel também diz isso, que ela representa os 4 tipos de criaturas encarnadas na Terra, o grau de evolução de cada um. Então, ele vem dizendo que a primeira parte das sementes, o semeador, olha só, semeia quem sabe semear. E Jesus disse que ele próprio era o semeador, nos dando exemplo para que mais tarde nós também nos tornemos semeadores desses ensinamentos que ele nos trouxe, reproduzindo, né? Sendo assim multiplicadores. É a proposta, colocar em prática e reproduzir o ensinamento. Então ele vem com o solo já em condições, né? A humanidade já em condições de receber os ensinamentos, ele vem trazendo essas sementes para distribuir, mas ele não escolheu só aqueles que já estavam mais evoluídos, já têm condição de receber, não. Ele distribuiu igualmente para todas as criaturas. Então, as primeiras caíram na beira da estrada, na beira do caminho, e aí vieram os pássaros e comeram. As sementes não tiveram nem oportunidade de germinar, porque os pássaros comeram, porque as pessoas... É o tipo das criaturas que andam distraídas pela vida, para as quais, naquele momento, a palavra, o ensinamento de Jesus não soou, não ecoou, não fez sentido. Outros que ouviram sentiram essas sementes que Jesus estava direcionando para aquela beira de estrada, ouvindo, se sensibilizaram, né? Se recebessem nele, se sensibilizariam, já mais adiantados, já se sensibilizariam. Aqueles ali não, é um tipo de criaturas, que representa a beira da estrada. Aí o espaço de comer, não chegou a germinar, coitado. Pertinho de Jesus, receberam os ensinamentos, parece coisa que não aconteceu nada. É a infância, muito ainda primária, daquelas criaturas naquele momento. Depois, ele veio continuando a semeadura, e aí pegava na sacola, né, e jogava as sementes de novo, e aí elas caíram... Num terreno pedregoso. Vamos lá. O que significa, então, esse... O que são pedras? O que são pedras? São empecilhos, são empecilhos, são obstáculos. Quando a pessoa é destemida, tem fé, tem coragem, é decidida, ultrapassa os obstáculos, né? Contorna, mesmo com a dificuldade, sabe que é difícil, é penoso se passar pelos obstáculos, mas contorna e segue adiante.
Mas há as pessoas que, diante dos primeiros obstáculos, voltam, param, não seguem. Não tem perseverança, Não né, tem Antônio? perseverança. Não persevera, Ficam parados. né? Acha não, bonito, não posso né? ir. A boa nova, E que lindo, mas não dá não, para mim não dá, ainda sou assim, ainda sou assado, tenho defeito. Às vezes até se empolgam, né? É. No início Isso. da mensagem, né? Que é libertadora, Isso. mas não tem aquela perseverança. Não tem. Então Jesus explica que não germinou porque o solo era duro, quer dizer, as pessoas de coração duro ainda naquele momento. E também não havia umidade. Nenhuma semente germina em solo duro. A gente que trabalha, quem trabalha com agricultura, Em terreno pedregoso significa que tem pouca terra. é preciso cavar, é preciso escarificar, ir com assim, escarificando, ou com escarificador, né? Na plantação maior a gente vai com assim, na menor a gente vai com escarificador. Eu estou falando isso porque eu já trabalhei com técnicas agrícolas com meus alunos, então a gente também fazia esse trabalho. Então vai escarificando o solo até as pedrinhas dissolverem e ficar tudo fofinho ali. Né? E aí a água pode se conduzir ali abaixo das sementes para trazer vida. Mas há necessidade da umidade, né? E do sol, da claridade do sol, da luz do sol. Mas ali, além do solo ser duro, não havia quase umidade alguma. E a sementinha, coitada, não sobreviveu. Quer dizer, coitado daquele que tem o coração duro ainda naquele momento. É aquele negócio, no início, né, até parece que vai, né? Mas logo, logo, o sol bate, não tem raiz. Dá para entrar muitos obstáculos. Né? Depois vem Jesus jogando a semente, onde elas caem nos espinheiros. Ensinamentos, né? Exatamente. Então, gente, quando a gente semeia, aí elas começaram a crescer, mas ficaram abafadas pelos espinhos. Quando a gente semeia, a sementinha começa a nascer, a gente tem que ficar atento porque tem que tirar as ervas daninhas. Aparece tiririca, aparece um monte de erva daninha que a gente precisa arrancar, desabafar, né? Senão a sementinha ficar abafada, como aconteceu essas sementes que caíram nos espinhos. Jesus estava falando em sementes para falar nos seus ensinamentos do Evangelho. Estava falando em solo, beira de estrada, solo duro, solo espinhoso, referindo-se aos corações, talvez nós mesmos estivéssemos lá naquele momento ainda a terra tem que estar preparada. Com aquela qualidade de solo. Por isso que eu falei, o solo tem que estar preparado. Tem que estar preparado. O solo, o que significa essa terra? Então. A capacidade de entender e compreender os ensinamentos, olha aí, tem que estar preparada, para poder frutificar, para ele colocar o quê? Em prática. Né? Que ele falou que aí centuplicou. Olha aí, os frutos. Alguns que ele jogou, quando caiu, as sementes que caíram, algumas caíram na terra boa, preparadas já há mais tempo. Algumas sementeiras deram frutos a 100 por 1, quer dizer, em cada semente deu 100. A outras deram 60 por 1. E outras ainda também frutificaram, mas deram apenas 30. É o momento de cada um. É o degrau evolutivo de cada criatura. Perfeito. Cada um tem uma momento, possibilidade. tem o seu momento. Não é? E ainda a gente aprende que aqueles que lá atrás eram, muitos que hoje em dia são terra boa, solo bom, naquela época de Jesus, lá para trás, era ainda solo espinhoso, solo pedregoso, era beira de estrada, mas com a continuação, com a evolução dos espíritos através das vidas sucessivas, através das nossas reencarnações, tropeçando nos espinhos ou passando pelas pedras, pelos obstáculos, chegou aqui já com solo bom, recebendo agora, são tantos, né? Recebendo os ensinamentos do Evangelho, colocando em prática e já doando, porque precisa doar as sementes, né? A árvore, a semente germina, cresce a árvore, dá flor, depois dá fruto,
A gente não pode ficar com os frutos só para a gente. A gente precisa, a criatura precisa distribuir esses frutos, que estão repletos de sementes. Então vamos ser também, aprender com Jesus e sermos esses outros semeadores. É a proposta de Jesus. E agora, Emma, vamos falar vou ler aqui um trechinho, que ela falou da semente, né, da palavra que cai nesse terreno pedregoso, que significa o estágio evolutivo mesmo, né? Sim. O estado evolutivo de cada um. Esse ainda se empolgou, mas não absorveu ainda, falta-lhe ainda aquela maturidade, não é verdade? Agora tem aí a semente que caiu em terreno espinhoso, olha aí. Olha a comparação que Jesus fez. Equivale ao que ouve a palavra. Ó, nós estamos nos templos religiosos, cristãos, ouvindo a palavra. Procura segui-la com desvelo. Mas sucumbe também ao primeiro desânimo, à primeira dificuldade, levado pelas preocupações materiais. Sufocam a palavra. Disse Jesus. Jesus disse, sufocam a palavra, né? Disse Jesus. E a semente fica infrutífera ou não dá frutos perfeitos. É aquilo que às vezes a gente observa, né, Marilza? Mas é preciso observar que o semeador semeou naquele campo semente. O que é uma semente? É o potencial daquela árvore frondosa. Isso. A semente de uma maçã minúscula. Quando ela frutifica, quando ela começa a sair as suas primeiras folhinhas, ela vai virando um arbustozinho e depois ela se transforma numa enorme macieira, não é? O cajueiro, né? Daquela semente, ali naquela semente está contido a grandiosidade de uma árvore madura. Isso é o simbolismo, porque a parábola do semeador vem nos ensinar a realidade reencarnatória. Todos nós somos filhos do Altíssimo, que saímos das suas mãos sem nenhum conhecimento, simples, na sua maior simplicidade enquanto espírito, mas a fagulha divina, a marca de Deus em nós está contido naquele espíritos, desde as suas primeiras evoluções na aquisição do conhecimento. Igualzinho que a árvore está contida dentro da semente. Isso. E a proposta depois em que esse espírito passa por diversas situações em que ele ganha autonomia, aí ele está distribuído no campo fértil, onde nada mais o incomoda. A única coisa que lhe incomoda é estar voltado de costas para as leis de Deus. Porque enquanto não estamos nesse solo fértil, ainda caímos, ainda nos equivocamos, ainda achamos que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Eu fico muito triste se o vizinho comprar um carro novo, 0 quilômetro, e eu ainda estou com o meu velhinho, né? Então, o egoísmo, o orgulho ainda faz parte desse solo pedregoso aonde nós caminhamos. Mas isso faz parte do meu processo de aprendizado. Quando eu chego na maturidade da vida espiritual, onde nós vemos tantos exemplos aqui diante de nós, Buda, e Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, outros tantos que vivem no anonimato, nada mais importa. A única coisa que importa é a minha felicidade só é completa
quando eu vejo o meu irmão também feliz. Se eu vou, não me importa ter uma roupa de marca. Para quê? Se tudo vai ficar. Não importa, porque daqui eu não levo nem a carteira de identidade. Fica tudo. Eu só levo o que eu sou e não o que eu tenho. É isso que essa parábola nos fala do campo fértil. Porque do outro lado da vida nos perguntarão: quem é você, Antônia? Ah, quem é você, Marilza? Ah, eu sou professora. Tá, isso E daí? qualquer um pode ser. E daí? Ah, eu sou um engenheiro. Tá, o teu diploma está pendurado lá na parede da sua casa. Ah, eu sou um grande empresário. Tá, mas a sua empresa e os seus funcionários ficaram. Quem é você? Ah, eu sou filho de fulano, beltrano. Isso aí não vai contar. Mas o que eu sou na minha essência é eu diante de mim mesma. Aí eu vou ter condição, se eu já estou nesse solo fértil, de responder. Assim, meus irmãos, encerramos o nosso segundo bloco e retornaremos após o intervalo com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Companhia do Construtor de Teresópolis. Do alicerce ao acabamento, o melhor para a sua construção. Representante das tintas Ikine. Tem a sua cor preferida, feita na hora, pelo preço da tinta branca. Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Faça-nos uma visita em 2 endereços: Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 Perpétuo e Rua Beira-Linha 318 Beira-Linha. Companhia do Construtor de Teresópolis. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Assim, queridos amigos e irmãos, retornando ao nosso programa de hoje, com o nosso terceiro e último bloco, estudando a parábola do semeador. E um comentário muito interessante, muito importante em nossos dias, porque o que se ouve e o que se tem mais aí hoje no mundo são pregadores, né? Pregando o evangelho, semeando de uma certa maneira. Mas Jesus, na sua parábola, ele deixou bem claro que para semear, o coração tem que estar puro, tem que estar com as virtudes já semeadas, para que possa dar os frutos e os bons frutos. Mas o Caí Bachuto, nesta obra, como nós citamos, no início ele faz um comentário aqui, um alerta muito importante para todos nós, não? Que os maus pregadores estão em toda parte. Nós temos médiuns dentro do segmento espírita também que são pregadores falsos, mensagens falsas, que enganam, não são verdades. É importante a gente entender isso. Mas aqui ele diz assim, ó, ele acresce ainda, aí ele fala sobre esses que pregam a palavra, os pregoeiros da palavra, apregoam tal como ela é, em sua simplicidade, os verdadeiros. Eles apregoam a palavra tal como ela é, em sua simplicidade, e despida das formas enganosas. Uns revestem-na de tantos mistérios, de tantos dogmas, de tanta retórica, ornam-na com tantas flores que, embora a palavra permaneça, mas fica obscurecida, enclausurada na forma, sem que se lhe possa ver
o fundo, o âmago, a essência desse ensinamento. Por outro lado, muitos a pregam também por interesse, como o mercenário que semeia. Outros por vanglória e grande parte por egoísmo. Nestes casos, não dissipam as trevas, mas aumentam-nas. Não abrandam corações, mas endurecem-nos. Não anunciam a palavra, mas dela fazem um instrumento para receber ouro ou glórias. Que comentário bem pertinente aos dias atuais, porque nem todos aqueles que estão pregando e ensinando o Evangelho de Jesus pregam e ensinam, conforme o Caíba Schutel aqui nos traz, em sua essência. Se desvirtuam do verdadeiro sentido da palavra. E pior, não só do sentido, Juarez, mas do exemplo de Jesus. Isso que é o maior. Jesus é o semeador, não tem outro. Ele não deixou nenhum representante do seu nome aqui na terra. Não há mistérios, não há segredos diante de todo o conhecimento que ele nos trouxe. Cada um de nós tem em potencial os valores que o Espírito imortal traz em si. Então, trabalhar em nome de Jesus nos requer humildade, nos requer simplicidade. Jesus foi carpinteiro, ele trabalhou e viveu do seu sustento até o momento em que ele sai para cumprir a sua tarefa aqui. Ele disse que até as aves do céu tinham onde dormir e do que se alimentar. E ele não, ele sabia que as coisas divinas não tem barganha. E o que nós vemos, infelizmente, são muitos se dizendo emissários do Cristo, pregadores da sua mensagem e enriquecendo, né, em nome de um conhecimento que é tão valioso, que é sustentador da humanidade. E mais ainda, com essas atitudes, eles colocam as pessoas de boa fé mais distanciadas de um ensinamento nobre, porque levam as pessoas à descrença. Onde nós vemos hoje, na atualidade, o que vale é barganhar. É o tomar lá e dar cá em benefício próprio. Depois já temos aprendido com Jesus o dai de graça, o que de graça recebeis. Verdade. Recebedes. Então, tudo que nós temos, todo esse conhecimento do Evangelho, recebemos de graça. É para dar de graça. O amor não está à venda, o amor não se vende, o auxílio ao próximo não se vende. Não se barganha. Eu faço isso se você fizer aquilo. Não há condições estabelecidas. E temos que ter claro que o Evangelho, que quer dizer a Boa Nova, esses ensinamentos que Jesus trouxe, não é só para o planeta Terra. Os ensinamentos que Jesus foi o emissário do divino Criador, de Deus nosso Pai, é o ensinamento de todos os orbes. A lei divina é para todos. E aí nós vamos trazer para o nosso planeta, a lei divina não é só para os brasileiros. A lei divina não é só para os americanos. A lei divina é para todos os habitantes do planeta Terra. O que, conforme a gente sempre fala, a dor de uma mãe
que perdeu um filho aqui no Brasil é a mesma dor de uma mãe que perdeu um filho lá na Indonésia, Síria, na na África, África, onde quer que em seja. Madagascar e em qualquer outro lugar. Então, praticar os ensinamentos, Para todos. não é não deixar que nenhum ser humano morra, que fique alijado da sociedade, igual nós vemos hoje. E há tantas coisas que a gente quer falar, né? Mas que ainda não podem ser ditas, porque ainda vivemos em um mundo de transição. Ainda não vivemos num mundo de pessoas regeneradas, que se fala muito, mas se faz pouco. Olha, nessa parábola, Jesus nos convoca a todos a um trabalho de renovação, de transformação interior, para que nos preparemos e tenhamos condições, preparando, como nos prepararmos, como deixar o nosso coração fértil, para que realmente a palavra que nós ouvimos de Jesus através do seu Evangelho, a nos convocar ao trabalho edificante. Ao trabalho do amor, né? Trabalho justamente do amor. E construindo em nós a virtude. Porque a semente está aí, já foi lançada há mais de 2000 anos. O semeador, vamos considerar o próprio Cristo como semeador da palavra de Deus, das leis que nos regem. Mas esperam que nós, como discípulos, nos preparemos, que estejamos preparados, que realmente preparemos um campo, o nosso campo mental, espiritual. E também, Juarez, assim, todos nós estamos no momento de arregaçar as mangas para o trabalho edificante, que é aquele que ainda não conseguiu sair do patamar em que se encontra perdido, que se encontra ainda numa situação crítica, ele tem o potencial divino dele. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele também é aquela semente que traz dentro ele de é a si semente. árvore frondosa. Então, e Jesus convida assim, vem você também não tem trabalhar lugar na minha vinha. para depressão, não tem Para lugar todos, para todos, instantaneamente. ficar de braços cruzados, ir à frente. Mas tem sou que muito ir. imperfeito, estou até preso. Não, Já vamos. fiz muita coisa errada. Mas O convite Mas de há Jesus possibilidade é para de todos. renovar-se. Todo mundo pode se modificar. Todo mundo pode renovar suas folhas, suas flores, seus frutos. Tornar os frutos de amargos em doces frutos. E assim, meus irmãos, estamos caminhando para o encerramento de mais um programa Espírita, Amor e Caridade. E esse autor também aqui nos diz a respeito da semente que caiu em terreno fértil. Corresponde ao homem que participa da luta para o bem, produzindo frutos agradáveis ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? As boas obras, o trabalho no bem, o auxílio ao próximo, a caridade. Então é preciso que o campo espiritual esteja limpo, revestido de boa vontade, com conhecimento, que é a fé racional, a fé e a esperança. Assim é a boa terra do Espírito. A semeadura é forte e segura, rendendo boas obras, podendo crescer na sabedoria e no amor, testemunhando no exemplo aquilo que você comentou e na sinceridade de propósitos. Assim, esses frutos sazonados darão novas sementes, virtudes que serão semeadas por novos semeadores. Exemplo. A princípio, aqueles que seguiram Jesus foram os chamados discípulos. E esses mesmos discípulos
Muitos deles se transformaram em apóstolos, É aquilo, que né? foram levar a mensagem do exemplo, não só da palavra, porque todos eles, com exceção de João, eles passaram pelo martírio, exemplificaram no amor, na entrega total a Jesus. E complementando, Juarez, assim, a palavra de Jesus ficou gravada na consciência do planeta, mas o seu exemplo arrasta milhares. E devemos pautar pelo exemplo do Cristo, de humildade, de simplicidade, de perdão, de amor, de misericórdia. E assim, meus irmãos, busquemos sempre o Cristo, mas também ele nos alertou que a semeadura é livre. Mas A colheita é obrigatória, Obrigatória. lei de causa e efeito. Então, analisemos bem a qualidade de nossas sementes que estamos lançando no campo de nossos corações. Assim, a nossa irmã irá fazer a nossa prece de agradecimento por mais um programa de estudo e, com certeza, juntos aqui, aprendemos um pouquinho mais da mensagem libertadora de Jesus. Amigos queridos de casa, agradecemos a companhia de vocês, estudando conosco hoje, iniciando o estudo das parábolas de Jesus. Vamos nos ligar todos pelo coração, pelos laços do amor, elevar nossos pensamentos juntos a Deus. Senhor, um dia nos enviaste o semeador, e este semeador, Jesus, semeou as sementes do amor, as sementes do seu Evangelho, no solo de nossos corações, talvez ainda naquela época, duros como a estrada, como as pedras, sem luz, sem umidade, sem fertilidade. Mas, com o correr do tempo, Senhor, esperamos estar com solos apropriados agora, melhorados, que possamos, com o Teu amparo e a Tua inspiração, fazer com que as Tuas sementes, ainda em tempo, possam florescer e frutificar. Senhor, que o Teu amor possa se estender por todos os cantinhos do planeta, por todos os lugares, Senhor, que possa alcançar aquelas pessoas ainda desanimadas, que ainda são hoje beira de estrada, que ainda são hoje corações ainda um tanto duros, Senhor, que as Tuas sementes tenham o dom e o poder de invadir os corações de todos, que possam todos sentir que as Tuas sementes, Senhor, podem germinar nos solos de sua alma renovada. Envolve-nos em Teu amor, que a Tua luz possa nos alcançar, que possamos ser aqueles fiéis servidores Teus que possam amanhã ou depois Te apresentar os frutos doces do amor ao nosso irmão. Que assim possa ser. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou.
renasceremos, que do amor renasceremos.